Então, já te ia ligar, porque é que demoraste tanto tempo? Não te esqueces que o meu pai faz anos hoje, pois não? Falta 1 hora. Tu já estás pronto? Há que tempos? Que bom. Aposto que demoraste tanto tempo que nem a merda da casa conseguiste arrumar. Vamos chegar atrasados outra vez. E então? E então? Sabes bem que os meus pais detestam que as pessoas se atrasem. Está bem, mas nós não somos umas pessoas quaisquer. És filho deles, é preciso cumprir protocolo. Não, não é preciso cumprir protocolo, mas é chato chegarmos atrasados, mesmo sendo os meus pais. Olha, só falta dizeres que a culpa é minha. Tínhamos combinado de sair às 7h30, mas ainda te foste arranjar nas calmas, como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Não estou a dizer que a culpa é tua. Está bem, Alex. Não, mas também não ajudaste muito para que isto não acontecesse. Está bem, desculpa lá se eu não tenho... O que é que foi isto? O elevador ficou encravado. Como assim, encravado? Calma, já vai andar. Oh, Alex, calma o caraças, não é? Respira fundo e deixa-me tentar resolver o problema. Mas como é que tu vais resolver o problema? O que é que tu percebes de elevadores? Amor, a sério. Desvia-te e deixa que eu trate disto. Olha, e já agora eu só me atrasei porque ainda tive que ir comprar a merda da vida que tu pediste. Porque é o teu pai que faz anos, mas eu é que tenho que me lembrar de lhe comprar um presente. A garrafeira é mesmo ao lado do ginásio, não é como se tivesse ido ao outro lado da cidade. Além disso, não me esqueci coisa nenhuma. Ai, Para quem é não. que achas que são estas amêndoas? Não é? Foste comprar amêndoas para o paizinho? Se eu pedisse para levar o lixo, nem te mexias. Pá, sério, que parvoíce. Já agora, o que é que compraste? Vodka. Vodka? Não era vodka? Como assim não era vodka, Alex? Mas desde quando é que o meu pai gosta de vodka? Não te preocupes que a tua mãe não vai deixar que se estraga. Vais começar? Eu não. Então não quero chegar com esse A comentário. lado nenhum. Só disse que está implícito que a tua mãe gosta de vodka. E que se o teu pai não quiser, ela bebe. Por falar em chegar a algum lado, porque é que isto não anda? Olha, boa pergunta, mas não sou técnico de manutenção. Não disseste que ias resolver. Pá, mas tiraste o dia para me chatear? Temos mesmo de chamar alguém. Porquê é que não carregas no alarme? Já carreguei. E então? Ouves alguma coisa? Não. Então é porque também não funciona. Bem, o melhor é ligar para este número. A seguir liga ao meu pai e dizer que estamos atrasados para começarem sem nós. Empresta-me o teu telemóvel. Não trouxe. Não trouxeste? Estava sem bateria. Foda-se. O que é que foi agora? Também não trouxe. Como assim? Como assim, com a pressa, deve ter deixado em cima do sofá? Olha que bem! E agora como é que vamos sair daqui? Tenho a certeza que se gritarmos alguém nos há de ouvir. Pois, eu tenho a certeza que não. Socorro! Estamos presos no elevador! Socorro! Já acabaste! Como vês, não resulta. Que merda! Foda-se. Calma. Mas calma o quê? Alex, estamos aqui fechados há 1 hora. Sem telemóvel, sem ninguém para nos ajudar, sem perspectivas de sair daqui tão cedo e tu queres que eu tenha calma? Podia ser pior. Podia estar aqui fechada sozinha. Isso não seria necessariamente pior. Vá, anda lá, não sejas assim. Vamos fazer as pazes. Não Anda queres? cá, dá-me um Oh, abraço. Alex, larga-me. Mas agora não te posso tocar, é? Tocar podes, abraçar é que não. Porquê? O que é que se passa? Nada. Nada. Alguma coisa há de ser. Não me quero sentir mais apertada. Essa reação não é por estarmos aqui fechados sem telemóvel, pois não? Não queres falar sobre isso? Não. Então, porquê? É uma conversa demasiado longa. Não é como se tivéssemos muito mais coisas para fazer aqui, não é? Alex, não me apetece falar. Não te apetece falar. Não. Essa é boa. Passas a vida a mandar-me bocas a dizer que nunca temos tempo para conversar. E agora estamos aqui os dois fechados, sozinhos, com todo o tempo do mundo e não te apetece falar. Não me apetece falar de coisas sérias. Ah, portanto o problema é sério. É. É sério. E se desse ao trabalho de reparar, já se arrasta há muito tempo. Mas agora estou demasiado irritada para falar sobre isso. Então a ver se eu compreendo. Temos um problema, nas tuas palavras, um problema sério. E agora que estamos aqui os dois sozinhos e podemos resolvê-lo, não te apetece falar sobre ele. Exato. Mas posso saber porquê? Olha, porque falar sobre ele implica analisar sentimentos, procurar razões, encontrar culpados, não me apetece. Mas se calhar está na altura de deitar isso cá para fora. Alex, não me apetece falar. Qual foi a parte que tu não percebeste? Está bem, pronto.
Não é preciso ficares assim. Deixa-me estar irritada em paz por um bocado. Irritada em paz. Sim! E deixa-me ser paradoxal também. Eu deixo. Obrigada. Uhum. Mas gostava que falasses comigo. Queria perceber porque é que andas sempre a responder-me mal. Isto não é por causa do elevador ter parado, é por causa da roupa que não lavei ou da louça que ficou por lavar. Ultimamente parece que andas à procura de pretextos para implicares comigo. Como se precisasses de pequenos dramas à tua volta. Pretextos. É isso que tu achas, que eu ando à procura de pretextos? Epá, sim. Que importância é que essas coisas têm? O mundo vai acabar se eu não tiver lavado a louça. Não, Alex, o mundo não vai acabar. Mas se não fores tu a fazer esse tipo de coisas, sobra para mim. E que eu saiba, eu trabalho. Foda-se, Sara, eu também trabalho. O que tu queres dizer é que nada do que eu faço está bem feito e tudo é um pretexto para começar uma discussão. Pois olha, tens razão. Sabes porquê? Ah. Porque me irrita que tu não te esforces para que as coisas fiquem bem feitas à primeira. Bem feitas ou feitas à tua maneira? Alex, o que eu quero dizer é que parece que deixaste de te importar. Estás inebriado por uma preguiça constante, tu não te aplicas, tu não te esforças para nada a 100%. Estás a falar de mim ou da nossa relação? Tu já viste a nossa vida ultimamente? Nós não fazemos nada. Estamos presos nesta rotina de merda. Nós não saímos de casa, nós não viajamos, nós quase já nem falamos um com o outro sem ser sobre trabalho. Tu falas de barriga cheia. Sabes qual é o teu problema? É que te fartas de tudo muito depressa. Olha, o teu problema é que te contentas com muito pouco. Tu podias ir mais além. É um desperdício. Teres desistido da tua carreira de sonho para quê? Para dar explicações? Mas é por causa disso que andas a implicar comigo? Como um castigo por eu ter defraudado as tuas expectativas? Não. Não é por causa disso. Ou não é só por causa disso. Não há só um motivo. Pá, eu não sabia que a minha carreira ou a minha realização profissional era tão importante para ti a ponto de levantar tantos problemas à nossa relação. Alex, não é a carreira. Então é o quê? É a atitude. Mas qual A atitude? desistência. Quando eu te conheci, tu eras apaixonado pelo que tu fazias. Tu falavas com tanta paixão do teu trabalho que eu por vezes me esquecia que não estava a perceber absolutamente nada. Tu agora estás só a desperdiçar o teu potencial. Parece a minha mãe a falar. Olha, boa. Finalmente eu e ela concordamos em alguma coisa. Não era um elogio. E o que mais te irrita em mim? Como assim? Já me disseste que te irrita que eu não lavo a louça, que não arrumo a casa, que não cumpro as tarefas como tu queres, que estás cansada da nossa rotina. E que mais? Tu queres mesmo ir por aí? Quero. Tá bem. Então, já que insistes, ficas a saber que me irritam outras coisas aparentemente mundanas e irrelevantes, como deixares sempre as toalhas em cima do bidé depois de usares. Como se fosse assim tão difícil pôr no sítio. Também me irrita que deixes sempre uma ou duas bolachas no final do pacote. Faz o mesmo com o leite, com os sumos e com o café. Tu abres sempre uma embalagem nova antes da anterior ter terminado. Eu não sei o que é que tu esperas que aconteça, Alex. É suposto eu comer. É suposto ser eu a deitar fora. Elas vão desaparecer magicamente. Depois também me irrita. Irrita-me que tu fiques invariavelmente calado quando vamos sair. Como se estivesse a apanhar uma seca descomunal. Ou pior, como se eu te tivesse obrigado. É que interrogo-me sempre, será que ele está chateado? Será que devíamos ir embora? Será que a culpa é minha? Já acabaste? Por acaso não. Mas se calhar não vale a pena continuar, não é? Mas alguma coisa que gostes em mim? Pá, não sejas parvo. Não, diz-me, sem pensar muito, 3 coisas boas que gostes em mim. Só 3. 3. Está bem. Pois, bem parecia, esquece. Espera. Já não quero ouvir. Mas porquê? Nem me Porque- deixaste pensar? Porque é tarde demais. Estás a tirar-me à cara uma data de coisas que detestas em mim, e a maioria delas eu nem sequer sabia que te incomodavam assim tanto. E quando eu te peço que me digas 3 coisas boas, tens de parar para pensar. Alex, isso não é justo. Houve um tempo em que não hesitavas.
Houve um tempo no início de tudo. Sabes o que é que estamos a precisar? Ok. De um orgasmo. Como assim? Ficas sempre mais irritada quando não tens um orgasmo há muito tempo. Ok, quem é que diz que eu não tenho um orgasmo há muito tempo? A não ser que me andes a trair, a última vez que houve sexo foi há precisamente 19 dias. Tu contas. És tão querido. Mas olha, eu não preciso ter sexo contigo para ter um orgasmo. Sabes disso, né? Não? Não. Andas a masturbar-te. Alex, óbvio, tal como tu. Mas porquê é que sentes essa necessidade? Como assim? Então? Nunca fazemos amor. É preciso andar como um cachorrinho atrás de ti para haver sexo. Hoje dá-me a cabeça, hoje estou com o período, hoje está de chuva. E depois andas a masturbar-te, isso eu não percebo. Alex, sei lá, há dias que não tenho paciência, não me apetece. Fazer amor. Sim. E agora apetece-te? Não, obrigada, tu bem assim. Não, anda lá, esta conversa te deixa cheia de vontade. Estás a ver? Estás a ver? É isto. O quê? Não dá para ter uma conversa contigo. Parece que estamos sintonizados em frequências diferentes. Por isso é que chegamos ao que chegamos. Isto também nunca mais anda. Ao que chegamos? Sim, ao que chegamos, Alex. É este ponto em que eu. É este ponto em que eu já não tenho a certeza do futuro da nossa relação. Desculpa. Alex, eu sei que te amo. E que tu me amas e que podemos ser felizes juntos. Mas eu sinto que estamos estagnados. Nós parecemos um daqueles casais de meia-idade que vão juntos a um restaurante e que conseguem a proeza de estar a noite inteira sem abrir a boca. Como se já não tivessem nada para dizer um ao outro. Só que nós não estamos na meia-idade. Nós vivemos juntos há meia dúzia de anos. Não é suposto já não termos nada para dizer. Não é suposto andar cada um para o seu lado. Tu a fazeres as tuas coisas, eu a fazer as minhas, como se fôssemos o quê? Duas pessoas que partilham a mesma casa e que dormem juntas ocasionalmente? Eu amo-te, mas não pode ser só isto. Tem que haver mais. Antes, quando eu tinha um pesadelo em que tu morrias, eu acordava lavada em lágrimas e a soluçar era tão perturbador que mesmo depois de acordar eu tinha de te abraçar com força e de te pedir ao ouvido, mesmo sabendo que não me ouvias, para que nunca me deixasses. Eu precisava de fazer isso. Recentemente eu tive um pesadelo desses. E embora eu tenha acordado angustiada e sobressaltada, eu não chorei. Eu não verti uma única lágrima. Eu acordei incomodada, mas eu não te abracei. E eu não pedi para nunca me deixares. É por causa de um sonho que achas que está tudo mal. Não, Alex. É por causa de um sonho que eu sei que não estou perdidamente apaixonada. Sabes qual é o teu problema? É achares que todos os dias têm de ser apaixonantes, emocionantes, inesquecíveis. Não pode haver um minuto de calma, de monotonia, de normalidade. O amor tem de ser apaixonante. O sexo tem de ser fantasioso. As noites têm que durar até ser dia. A vida não é como as histórias que escreves. Parece que tens uma urgência em viver tudo como se o mundo fosse acabar amanhã. Ninguém aguenta isso. Eu não sei viver de outra forma. Sara, o que tu queres não existe. Tu queres a paixão dos primeiros tempos e, ao mesmo tempo, o amor, o conforto, a segurança de uma relação de anos. Porque é que isso não pode existir? Porque estar apaixonado é estar inebriado. É deixar de ter fome, deixar de ter sono, deixar de ter frio. É estarmos fora de nós. É novidade, é descoberta, é ter mil opções à nossa escolha. Enquanto que o amor é uma viagem longa. É confiança, é compromisso. É escolher ficar.
Porquê é que não podemos ter um pouco dos dois? Nós já sobrevivemos a tanta coisa. Não basta sobreviver. Sim, só se está a adiar o inevitável. Que é o quê? O fim de tudo. Provavelmente. Alex, nós já tentámos esse caminho e voltámos atrás. O que prova que não conseguimos estar um sem o outro. Ou que não fomos suficientemente corajosos. Sabes que nem tudo o que eu faço é para te irritar, não sabes? Sei. E nem todas as coisas que correm mal são culpa minha. Quanto a isso, já não sei. A culpa de estarmos aqui analisando bem acaba por ser tua. Porquê? Então, porque vens de uma família que tem a mania de fazer festas enormes de cada vez que alguém faz anos. Não, a culpa de estarmos aqui fechados é da empresa de manutenção do elevador. Nope, é dos teus pais. Que exagero. Mas também, o motivo de celebração pode ser maior do que o dia em que nascemos. Sei lá. No dia em que um filho nasce. Pode ser que seja, não sei. Nunca tive um filho. Nem eu. Achas que a tua ex está muito preocupada? Com o quê? Contigo? Por ainda não ter chegado? Oh, Sara, por favor. Nem sabes se ela lá está. Claro que está. A tua mãe faz questão de convidá-la para tudo o que são eventos de família, incluindo o teu aniversário. Pronto, vai começar. Não, Alex, não vai começar. Mas tu sabes pelo menos que a tua mãe faz isso para me irritar, não sabes? Não, não sei. O que sei é que o mundo não gira à tua volta. A Ana é minha amiga desde a infância. Os pais dela são amigos dos meus pais há anos. Sempre foi convidada para os meus aniversários. Estranho seria se de um momento para o outro deixaste de o ser. Estranho. Achas mesmo? Achas, portanto, normal que a tua mãe convide para tudo o que é evento de família a tua ex-namorada, ex-noiva e, como se não bastasse, ex-amante durante o tempo em que nós estivemos separados? Pá, hilariante. Mas pior do que ela ser convidada é ela aceitar os convites. É que ela até podia aparecer lá, cumprimentar os teus pais, ir-se embora. Mas não. Ela fica lá até à última, com aqueles olhinhos de cachorrinho, sempre muito querida, voz muito doce. E sempre em paz com o facto de eu estar no lugar dela há anos. E a tua mãe, deliciada. Sara, já chega, está bem? Já percebi. Eu irrito-te, o meu estilo de vida irrita-te, a minha mãe irrita, tu te irrita. Pois é, assim é impossível. Estou farto disto. Olha, Alex, então acabou. Acabou. E não há volta a dar. Pois não. Então e agora? O que é que fazemos? Por agora eu posso sair de casa e... Não é isso, Alex. Então é o quê? Ficamos amigos? Ou deixamos de nos falar? Por um lado é estranho continuarmos amigos, mas por outro... Não consigo imaginar nunca mais te ver. Nem eu. É um bocado excessivo não te poder ligar quando está a dar na televisão daqueles programas parvos que tu gostas de ver. Acho que aí podes ligar. Fico mais descansada. E o teu namorado? Não será importar? Provavelmente. Mas depois eu apresento-te e ele vai ficar a perceber que tu estás mais preocupada em descobrir qual é o maior número primo conhecido do que em tentar reconquistar-me. Mas acho que isso não será suficiente para descansar. Porque provavelmente ele nem sequer saberá o que é um número primo. Que engraçadinho. E queres que eu te convide para o meu casamento com a Ana? O quê?
Sabes que eu não tenho jeito nenhum para conhecer pessoas novas. E eventualmente terei de arranjar uma namorada. Quiçá alguém com quem casar e ter filhos. E porque é que a mosca morta tem de fazer parte desse plano? Porque se optar pela Ana, fica o problema resolvido. Sem ter de me sujeitar a uma data de encontros e engados embaraçosos. Alex, isso é deprimente. Já a conheço, ela gosta de mim, a minha mãe ia ficar feliz E e tu? eu... E eu já tive a minha dose de amor, não preciso de mais. Tu és estúpido. Não, de falar a sério. Achas que eu me vou querer apaixonar outra vez depois de nós? Queres que eu te diga mesmo quais é que são as probabilidades de encontrar alguém compatível comigo e que ao mesmo tempo me desperte os sentimentos que tu me despertas? Então desistes de ser feliz só porque esta relação não resultou? Não. Não querer amar alguém como te amo não significa desistir de ser feliz. É não? Não. Porque é que a felicidade tem de estar dependente do amor romântico? Há vários tipos de amor e de amar. E há outros sentimentos que não o amor que te podem trazer felicidade. Tu estás a dizer isso só para me sentir mal por ter dado cabo de tudo, não é? Não. Eu nunca faria isso. Então olha, eu proponho um brinde ao ficarmos amigos e acabarmos isto sem nos odiarmos para todo sempre. Estás bem? Estou. Ai, Nunca conseguiria odiar-te. eu sei. Amigos. Amigos? Mas olha, aviso já que se casares com a Ana, eu não meto os pés no casamento. Bolas. Eu gostava a pensar convidar-te para madrinha. Olha, aqui. Será o anular? Antes de darmos o caso por encerrado, podemos tentar só mais uma coisa. Se for sexo, claro. A última vez de um casal parece-me uma coisa importante. Ainda para mais no elevador. Para acabar em glória seria uma estreia e uma despedida. Alex, não é nada disso. Pois é. Então é o quê? Eu li alguns que se nós ficarmos 4 minutos em silêncio a olhar para alguém, olhos nos olhos, era tempo suficiente para nos voltarmos a apaixonar. Não, outra vez essa conversa. Para que é que vamos apaixonar-nos outra vez se depois a paixão desvanece e o amor, segundo a tua teoria, não chega para manter uma relação? Eu não sei, mas podemos experimentar. Para mim tudo bem. Ok. Estás pronto? Ok. Então vá. Estou pronto. 3, 2, 1, 0. Estás a começar a rir. Não se pode falar. Nem rir. Chiu. Eu ganho sempre neste jogo, já sabes. Alex, isto não é um jogo do sério. É só para olharmos olhos nos olhos. Ok, está bem. Vou Vá. calar-me. Eu não aguento. És a disso que ias perder? Tu és mesmo desmancha prazeres. Desmancha prazeres, tu é que desmanchaste a rir. Então tu estás com esse sorriso parvo e a levantar o sobrolho, nunca levas estas coisas a sério. Não digas isso, eu até estava a gostar. Já me tinha esquecido da covinha que tens no queixo. Eu tenho uma covinha no queixo? Não, tenho eu. Agora nunca vamos saber se o que eu li é verdade ou não. Vamos tentar outra vez. Não, eu não consigo parar de rir. Lavaste para a tua cara. Então vamos tentar outra coisa. O quê? Fazer-te conta que acabámos de nos conhecer. Como assim? Então a ideia seria, cada um à vez, Hum. fazer uma pergunta ao outro daquelas que se fazem quando queremos conhecer melhor alguém. Tipo, qual é a tua comida preferida? Não, Sara, tu perguntas a alguém que queres conhecer melhor qual a comida preferida. Claro. Alguém que sei lá, que adora mioleira, tem uma personalidade completamente diferente e alguém que responde de lasanha vegetariana. Certo. Mas a ideia seria fazer perguntas um bocadinho mais interessantes, tipo... Com que personalidade histórica gostarias de jantar? Ou coisas mais pessoais, do género... Que filmes te fazem chorar? Estou a perceber. Está bem, pode ser. Tá bem. Quem é que começa? Eu. Mas tenho uma dúvida. Se um de nós não quiser responder, é obrigado a fazê-lo? Bem, eu acho que temos que responder a tudo, mas... Vá, quem não quiser responder, bebe um shot de vodka. Boa.
Calma, não é para apanhar uma bodeira, é para sermos honestos Tá e verdadeiros nas bem, respostas. paizinho. Posso começar? Podes começar. Então, se estivesses num incêndio e só pudesses salvar um objeto, que objeto seria? Hã? Pois é. O capacete vintage que me ofereceste. Isto foi querido. Calma, não faças essa carinha. Não é porque tu me ofereceste, é só porque é mesmo muito bonito. Uhum. Eu estava a pensar noutra coisa. Vai, sou eu. Hum. Então, se vivesse até aos 90, preferias manter o corpo ou a mente de uma pessoa de 30? O corpo. Pois, isto foi rápido. Claro, é fácil. Mas para que é que querias um corpo jovem se depois perdias as faculdades mentais? Então, para não ter dores, para não estar dependente de tratamentos ou ligada a máquinas ou, sei lá, enfiada numa cama. Eu acho que preferia manter a mente, mesmo que tivesse todo entravado. Está bem, mas não é a tua vez de responder, por isso é indiferente o que é que tu preferias. Ah, mas não te interessa o que eu penso. Não. Vai? Está bem, vou pensar. Vai, próxima pergunta. Espera. Há bocado perguntaste que dia é que podia ser mais importante do que o dia em que nascemos. Sim, perguntei, mas foi noutro contexto. Está bem, não interessa, podes perguntar outra vez. Mal. Não vale perguntas encomendadas. Vá lá, Alex. Mas porquê? Porque eu já descobri a resposta. Ok, está bem. Então, para ti há algum dia mais importante do que o dia em que nascemos? Ah, Qual? o dia em que tu nasceste. Oh, que querida. Mas podes responder a sério. Mas é sério. É mesmo. Se estás a tentar redimir-te de tudo o que disseste, digo-te já que não chega. Não estou, Alex. Hum. É mesmo verdade. Se eu morresse hoje, eu morreria feliz porque te tive na minha vida durante estes anos. Tudo o que passámos juntos, todo o amor que me deste, todas as vezes em que me salvaste de mim própria, que me abraçaste sem fazer perguntas. Agora eu sei a importância que isso teve. Nunca ninguém me tinha amado dessa forma. Aliás, acho que. Acho que nunca me tinha sentido verdadeiramente amada por ninguém. Ter alguém que se preocupa comigo, que quer partilhar a sua vida, o seu tempo, a sua intimidade. Fez-me sentir que sou realmente importante. Faz-me sentir que não passei neste mundo por acaso. Independentemente do que possa acontecer connosco daqui para a frente, amar-te foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Pelo menos até agora. Diz essas coisas todas. Mas quando é que começaste a odiar-me? Eu não te odeio, Alex. Eu só disse que o que temos já não é suficiente. Não, a sério. Eu quero mesmo saber. E não tem nada a ver com aquilo que disseste. É só porque me lembro perfeitamente do dia em que começaste a amar-me. Mas não me lembro de quando é que começaste a odiar-me. Eu ainda te amo. E tu sabes. Mas bom, se calhar às vezes odeio-te um bocadinho, sim. E achas isso normal? Acho. Porque tu não. Amas-me sempre, todos os minutos do teu dia. Amo. Amas mesmo quando acordo de trombas ou te respondo mal. Amo. Mesmo quando temos estas discussões. E eu te digo que já não choro quando sonho que morreste. Sim. Não estás mais parvo do que aquilo que eu achava. Provavelmente.
Houve uma altura em que me escrevias poemas de amor. Que tu desprezaste e deitaste fora. Nada disso, tenho-os todos guardados. A sério? Sim. Mas não precisava de os guardar porque sei-os de cor. Que mentira. Não, é verdade. Então diz lá um. Eu não acredito. Finalmente vamos sair daqui. Eu sou terra, fogo e ar. Mas é a água que me acalma com a sua música. E és tu essa água onde mergulho sem receio. A âncora que me prende quando caio em abismos profundos. A fortaleza que me protege das tormentas que me invadem. O barco que embala os meus sonhos. O mar em que me diluo. Onde cada partícula minha se mistura e perde. E agora? Agora? Em que é que ficamos?